Que Deus ilumine a sua vida e toda a sua família, povo da fé. Hoje nós damos início ao nosso propósito, a minha família na arca de Deus. E como vocês podem ver aqui em cima do altar da nossa igreja, aqui se encontra a arca, aonde nós temos colocado a fotografia dos nossos familiares, porque nós cremos que da mesma forma que o nosso Deus salvou a família de Noé, os permitindo entrar na arca de Deus, o nosso bom Senhor Jesus vai salvar a nossa família mediante a nossa fé. Pois a Bíblia diz que quando nós clamamos aos céus em favor ao nosso lar, à nossa família, nós temos encontrado o favor de Deus. Mas quando deixamos de orar por eles, nós somos piores que o incrédulo. Então, como nós cremos em Jesus e sabemos que a palavra dele é eficaz, nós temos clamado e invocado o nome do Senhor Jesus para que venha haver salvação na nossa casa, para que venha haver salvação na nossa família. E eu venho aqui hoje para te convocar a esse propósito, a te convocar a essa luta, essa batalha espiritual. Porque quando nós decidimos orar pela nossa família, quando decidimos clamar pelo nosso lar, nós estamos comprando uma batalha, uma luta espiritual. Porque eu quero que você entenda, você não está lutando contra os seus familiares, não, pois eles são uma bênção. Mas você tem lutado contra aquilo o qual tem influenciado a vida de cada um deles. E como nós vamos vencer essa guerra, essa batalha? Orando, jejuando, clamando ao nosso bom Deus e também dando um bom testemunho, mostrando a cada um deles que nós mudamos, nos transformamos, que há um antes e um depois em nossas vidas após termos tido um encontro com o nosso Deus. E a palavra que Deus me trouxe hoje, e eu partilhei com o povo aqui da igreja, eu quero partilhar com o Senhor e com a senhora, se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, a corrupção do gênero humano. Entenda uma coisa, povo da fé. Infelizmente, a natureza humana, ela é pecaminosa. A natureza humana, ela é imunda, ela é podre. Desculpa usar essas palavras, mas é verdade. O ser humano, ele nos últimos tempos tem feito atrocidades que nós não imaginávamos que um ser humano era possível. Mas tudo isso é por causa do quê? Da sua corrupção, a sua entrega às suas vontades, aos seus quereres e aos seus prazeres. E hoje, na atual sociedade a qual nós vivemos, o certo é errado e o errado tem se tornado certo. Mas para Deus o errado ainda é o errado, o certo ainda é o certo. Mas para que venha haver uma diferenciação entre quem serve e quem não serve, é necessário um posicionamento. É necessário tomarmos uma atitude. Nos últimos tempos, os cristãos, principalmente os brasileiros, têm sido omissos com o que eles têm visto e observado. Eles têm falado, mas não está me atingindo, não está mexendo com a minha vida, então isso não é uma briga minha, não? Claro que é. Porque a partir do momento em a sociedade que vivemos se encontra podre, se encontra dividida, aonde os bons costumes, presta atenção, os bons costumes se perderam e a depravação tem aumentado, amanhã ou depois essa depravação vai bater na onde? Na sua porta, na sua casa. Lembre-se, quando Deus fala com Abraão, porque Abraão pede para Deus salvar o seu sobrinho Ló, Deus envia anjos para avisar Ló. A Bíblia diz que em Sodoma e Gomorra, quantos anjos, são duas cidades, amém, gente? Porque a Bíblia diz que Ló, ele foi para Sodoma. Então, entenda, Sodoma e Gomorra são duas cidades que se perderam, mas Ló estava em Sodoma. Quantos anjos foram falar com Ló em Sodoma,
que acontece lá mesmo? Os moradores tentam tomar aqueles mensageiros de Deus para si. Você entende o que a Bíblia quer dizer com tomar esses mensageiros para si? Dá para compreender? Esse era o nível de depravação daquela sociedade. E hoje está diferente. Hoje você tem visto algo diferente daqueles tempos? Não. Olha as atrocidades que um pai tem feito com o filho. Olha as coisas absurdas que um filho tem feito para com o pai. Olha o que as pessoas têm se sujeitado. Têm se sujeitado para, entre aspas, manter um casamento. Ultimamente o homem está aceitando a mulher, a sua esposa, ficar com outro homem para o casamento não se acabar. E fala assim, não, mas isso é ser moderno. Não, isso é ser atual. Não, meu amigo. Isso é um espírito de adultério, de prostituição. Isso é um espírito de destruição. Isso é um espírito que quer ver a nossa família acabada, destruída. Isso não pode estar no nosso meio. Nós não podemos aceitar esse nível de depravação. A mulher permite o homem ficar com quantas mulheres ele quiser. Só para que o casamento não venha acabar. E outras dizem assim, mas é ele que mantém a casa. Não, está amarrado. Isso aí, meu amigo. Isso não é o que Deus quer para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família. A instituição família é algo instituído por Deus. Deus quer que venhamos ser homem de uma só mulher e você, senhora, venha ser mulher de um só homem. Que você venha constituir uma família, ter filhos, multiplicar nessa terra. E eles serem bênçãos do Senhor na sua vida, como está no Salmo 128, que os filhos são herança do Senhor, são bênçãos do Senhor. A sua casa, o seu lar tem que ser bênção. Só que o mundo aí fora está corrompido. O mundo aí fora está perdido. E você não pode aceitar isso se instalar dentro da sua casa. Você não pode aceitar isso se instalar dentro do seu lar, não, meu amigo. Você é um homem, é uma mulher de Deus. A sua família tem que ser abençoada. O seu lar tem que ser abençoado. Você tem que orar pelos seus filhos para que a mão de Deus venha guardá-los, protegê-los. Você tem que, meu amigo, cobrir o seu lar, a sua casa de oração. Vocês estão conseguindo compreender o que nós estamos falando? Vocês estão conseguindo compreender o que Deus quer falar ao seu coração? Amém. Então guarda essa palavra, não permita, não se sujeite ao que o mundo está tentando nos sujeitar. Não aceite aquilo que o mundo está tentando impor sobre as nossas vidas. O mundo aí fora tenta de todas as formas destruir a pessoa do pai, a personalidade do pai. O mundo aí fora tenta fazer a sociedade pensar que o pai não serve para nada. Mas só você que é pai, meu amigo, sabe as renúncias que você faz todos os dias para ter um lar, uma casa abençoada. O diabo tenta trabalhar na mente da mulher para não ter filho. Você vai destruir o seu corpo, você vai perder a sua juventude, você tem uma vida, uma carreira. A virtude da mulher é algo maravilhoso, é algo extraordinário. Que virtude é esta, pastor? A de dar luz. Senhora, você que já foi mãe, você que já pegou o seu filho no colo, quando você acabou de parir ele, de dar luz a ele, você esqueceu da dor que você sentiu? Esqueceu ou nunca esqueceu? Você esqueceu do seu sofrimento durante 9 meses no período de gestação? Quando você tomou em suas mãos o seu filho, você esqueceu tudo que você passou e viveu. Aquele momento, quando você pegou a criança, foi um momento de êxtase, foi ou não foi? Um momento de alegria, de prazer, algo inexplicável. Porque essa é uma dádiva que Deus deu somente à Senhora. Então não permita que o diabo venha arrancar de dentro do nosso lar, arrancar de dentro da nossa juventude o desejo, o sonho, de gerar, de dar luz. Senhora, ensine a sua filha a importância
dela gerar, ser uma árvore frutífera, se você me entende. Ei, pai, ensina o seu filho o valor de ser um homem de caráter, de boa índole. Porque quando andamos diante da presença do Altíssimo e fazemos a vontade do nosso bom Deus, o nosso Senhor, ele rasga os céus e derrama sobre a nossa vida as bênçãos, as dádivas dele. Sabe por que eu lhe falei todas essas coisas? Porque lá no Gênesis 6, fala da corrupção humana, do gênero humano, a destruição, a desconstrução que o diabo tem tentado fazer no gênio humano. Mas Deus, ele encontrou na terra um homem que fez com que ele não destruísse a humanidade. Deus não nos destruiu ainda pela sua finita misericórdia e pelos poucos remanescentes, mas porque ele quer te alcançar, meu amigo. Talvez você não é convertido, talvez você tenha levado uma vida depravada, talvez você tenha levado uma vida errônea, uma vida que você fala assim, poxa, eu estou vivendo as minhas vontades e não a vontade de Deus. Eu estou vivendo o meu querer e tenho sentido um vazio, uma tristeza, uma angústia dentro de mim. Eu queria mudar o que eu tenho vivido e sentido. Então esta é a oportunidade que Deus tem lhe dado para transformar, para mudar a sua vida. Mas olha o que está escrito no Gênesis capítulo 6. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Muito bem, olha o que você acabou de ler comigo. Noé encontrou graça diante de quem? Do Senhor. Mas por que Noé encontrou graça? Porque ele era homem íntegro e justo, fiel a Deus. A ponto que você leu comigo aí agora, ele andava com Deus. Mas por que ele andava com Deus? Escolha, decisão, consciência. Não é porque todos estão fazendo que eu irei fazer. Não é porque todos se perderam que eu vou me perder. É como minha mãe dizia, quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Eu não vou pela cabeça de ninguém. Eu não vou pelo que os outros falam. Eu não vou pelo que os outros tentam me direcionar, não. Eu vou naquilo qual está escrito na sã doutrina. Se eu tenho que ser fiel, eu vou ser fiel. Se eu tenho que ser justo, eu vou ser justo. O que é ser justo? Ser justo é gostar das coisas certas, é gostar de andar correto, é gostar de fazer o que é reto diante de Deus e dos homens, mas não os homens depravados, mas a uma sociedade séria. O que é ser justo? É não defraudar os outros, é não enganar, é não passar os outros para trás. Ser justo é saber reconhecer os seus erros, as suas falhas. Ser justo é não se permitir se envaidecer, é não se permitir se encher de orgulho, de prepotência. Não é só se encher, mas é não permitir nenhum tipo de orgulho entrar no seu coração. Ser íntegro é não se corromper, é não ter um valor, um preço a ser pago para você se desviar, se perder. Balaão colocou um preço e Balaque pagou. Mas quando ele foi amaldiçoar Israel, ele não pôde amaldiçoar. Ele mesmo disse, não posso amaldiçoar aquele o qual Deus já abençoou. Quando nós andamos com Deus e temos uma aliança com Ele, o mal pode até tentar vir contra a nossa vida. O mal pode até tentar nos corromper, nos fazer desviar do caminho, se perder. Mas por nós termos uma aliança, nós não nos desviamos, nós não nos perdemos, porque somos homens íntegros diante de Deus. Ei, isso é algo muito sério. Muitas das vezes nós temos andado com Deus, mas será que nós temos andado com integridade, com fidelidade, com justiça?
Será que temos andado com Deus porque os amamos? Porque nós o amamos ou porque temos interesse naquilo que ele pode proporcionar à nossa vida? Nós devemos andar com Deus porque entendemos e compreendemos que ele é o autor e o consumador da vida. Noé, ele não pediu, você tem que entender algo, Noé não pede para Deus salvar a sua família, Noé não pede para Deus ter misericórdia, Noé não pede nada. Noé apenas obedece e caminha segundo a vontade de Deus. E por isso Deus viu nele o que ele não viu em mais ninguém. Ao ponto que Noé andava com Deus. Você sabe o que é andar com Deus, meu amigo? Andar com Deus é algo extraordinário. Andar com Deus é ter força para dizer não para o pecado. Andar com Deus é ter força e dizer não para suas vontades. Um bom exemplo do andar com Deus é José. Meu amigo, a Bíblia diz que a mulher de Potifar tenta seduzir José. Tenta ou não tenta? Tenta. Você tem que entender algo. A mulher de Potifar não era qualquer mulher. Potifar era um general de guerra. Era um homem de posto elevado dentro do Egito. Então ele tinha uma mulher formosa, bela, ao ponto que muitos homens deveriam a desejá-la. José era jovem, os hormônios à flor da pele, vocês sabem como é que é jovem. Ele poderia ter se deitado com ela, ele poderia ter se deixado levar pela situação, como muitos dizem. Eu me deixei ser envolvido pela situação, pelo calor do momento. Mas José, quando ela tenta atacá-lo, quando ela tenta possuí-lo, ele faz o que mesmo? Mete o pé, ele corre, ele foge e vai parar na prisão. Mas ele não se corrompe, ele se mantém íntegro e fiel primeiramente a Deus e ao seu senhor na terra, que era Potifar naquela época. O tempo passa e a verdade vem à tona. Porque quando você é íntegro, é fiel, procura andar na verdade, a mentira ela não perdura por muito tempo. No fim, a verdade sempre vem à tona. Então vale a pena caminhar com Deus, fazer renúncias, renunciar às nossas vontades, nossos quereres, os nossos desejos, porque sabemos e temos uma certeza no nosso coração, algo muito maior Deus tem para a nossa vida. Tá dando para entender, pessoal? Então, aqui está a arca. Você talvez aqui não é da nossa igreja de Soteco, aqui em Vila Velha. Talvez você é de outro lugar, de outra região. Você fala, pastor, eu quero fazer essa campanha pela minha família, eu quero lutar pela minha casa. Você vai me enviar a foto da sua família no WhatsApp, que vai estar aí anexado na descrição. Você vai me mandar a foto da sua família, eu vou imprimir e vou colocar aqui dentro da arca, como nós temos colocado a foto do povo aqui de Soteco. E uma coisa é certa, Deus vai salvar a nossa família. Deus vai salvar não porque merecemos ou somos dignos de alguma coisa, não. Deus vai salvar a nossa família pela nossa fidelidade em caminhar com Ele. E o que vai gerar em Deus o prazer em salvar a nossa casa, o nosso lar, vai ser a misericórdia dele que vai ser derramada sobre a nossa vida. Amém, pessoal? Então, neste momento, eu gostaria de unir a minha fé junto à sua, para orarmos pela nossa família, para orarmos pela nossa casa e suplicarmos a Deus o favor dele em favor de cada um dos nossos familiares. Como Deus encontrou graça em Noé, Deus também vai encontrar graça sobre a nossa vida. Então vamos orar, pois agora é momento de oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, bendito, exaltado, glorificado, meu Deus, seja o nome do Senhor neste momento. Que o seu poder e a sua glória venha a ser derramado, meu Deus, sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Eu uno a minha fé com a de cada um destes que tem orado comigo agora. Nós unimos a nossa fé
para orarmos pela nossa casa, pela nossa família, para suplicarmos a Ti, meu Deus, o Teu favor, para que venha haver salvação, transformação sobre o nosso lar, a nossa casa. Meu Deus, o único que pode salvar a nossa família é o Senhor. O único que pode ajudar-nos neste momento é o Senhor, meu Pai. Porque a luta tem sido grande, a batalha tem sido árdua, muito tem sido investido, meu Pai, para destruir a família, o lar, a instituição família nos dias de hoje. Então nós lhe pedimos, meu Deus, que o Senhor vá de encontro a cada um destes que tem orado conosco agora. Que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha dar ânimo. Que o Senhor venha tocar em cada casa, em cada lar, em cada família, em cada ente querido, meu Deus, o qual o seu povo tem apresentado ao Senhor agora. Que o Senhor venha visitar aquele que está acamado, enfermo, tem sido, meu Deus, atacado por flagelos de dia e de noite. Que o Senhor venha dar saúde, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha fazer o que o homem não pode fazer, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, visita agora aquele que está num leito de hospital. Visita aquele que agora se encontra, meu Pai, em cima de uma cama, numa UTI, numa CTI. Coloca as tuas mãos agora e traz vida, e vida com abundância. Destrói agora, meu Pai, a bactéria, a infecção. Destrói agora essa molécula das trevas que tem matado, destruído essa vida, meu Pai, de forma devagar. Que em nome de Jesus o Senhor venha curar essa vida agora, em nome do Senhor Jesus. Visita essa casa, meu Pai, e arranca de dentro dessa família, meu Pai, a discórdia, a desunião. Tira de dentro dessa casa a contenda, tira de dentro dessa casa o vício, tira de dentro dessa casa, meu Pai, todo espírito que tem trazido a desunião, a discórdia, todo espírito que tem jogado um contra o outro, que esse mal seja derrotado agora, que esses espíritos que foram pagos e ordenados para levar essa casa à ruína, seja derrotado agora, e que em nome de Jesus o espírito das dívidas, os espíritos da miséria, da vergonha, meu Pai, sejam arrancados agora da vida desses que têm orado conosco. Que cada criatura, meu Pai, seja tocada pelo seu poder e seja liberta, livre agora. Em nome de Jesus, meu Pai, eu estendo as minhas mãos em direção a eles agora. E na condição de homem de Deus, eu dou ordem para os espíritos, para as entidades, para as forças do mal baterem em retirada agora. Que toda força do inimigo seja quebrada em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, coloca uma das mãos sobre a altura do seu coração e ora assim comigo. Meu Deus, que em nome de Jesus todo peso, toda angústia, toda força do mal contra a minha casa, contra o meu lar, em nome de Jesus, para nunca mais voltar, tira as mãos e diga sai! E nunca mais volte, em nome de Jesus. Levante as mãos e declare assim comigo. Meu Deus, eu profetizo salvação e transformação sobre a minha casa e o meu lar, em nome de Jesus. E os que crê digam amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Você crê na oração? Eu creio. Você crê no poder de Deus? Eu também creio. Sua vida, sua casa, sua família foi alcançada e tocada pelo poder do Altíssimo. Aqui está a arca. Cada fotografia, cada nome está mais do que abençoado. E se você não nos enviou ainda, nos envie, porque eu quero orar pela sua família. Serão 7 domingos, e dentro desses 7 domingos, você vai ver a salvação de Deus no seu lar, na sua casa e na sua família. Amém, gente? Fiquem com Deus, eu te aguardo no próximo domingo, às 9 horas da noite.